Olá, eu sou o professor Lovato, seja bem-vindo ao canal. Hoje, com esse vídeo, nós vamos inaugurar uma nova playlist, a playlist do procedimento comum. O nosso primeiro tema dessa playlist é a contestação. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e compartilhe o nosso vídeo. A contestação, ela é uma peça de defesa realizada dentro do próprio processo. Então ela é bem peculiar, ela é típica das ações de conhecimento, dos procedimentos que levam ações de conhecimento, como por exemplo o procedimento comum e a grande maioria dos procedimentos especiais, salvo algumas exceções. A contestação ela não existe no procedimento executivo, ela não existe no procedimento do inventário, da ação de testamento e codicilo. Ela é uma peça que tem como principal fundamento a defesa de mérito dentro do próprio processo. Então, uma contestação, ela é composta basicamente de dois elementos: preliminares de mérito e defesa de mérito. É interessante que muita gente confunde a revelia com a confissão nesses momentos. A revelia é um efeito da ausência de defesa de mérito no processo. Não tem nada a ver com confissão. Por quê? No momento em que houver os efeitos da revelia, no momento em que eles ocorrerem, presumem-se verdadeiros, e é uma presunção relativa, é uma presunção juris tantum, todos os fatos alegados pelo autor na inicial. Por que isso? Porque se não teve contestação, esses fatos que o autor narrou na inicial não foram controvertidos pelo réu. Então eles são incontroversos. Esta é a grande lógica da revelia, que não se confunde com confissão, porque confissão está relacionado com depoimento. Confessar espontaneamente, ou ainda confissão ficta ou presumida, quando a parte intimada a depor não comparece de forma injustificada ou se recusa a responder de forma injustificada. Vejam, enquanto a revelia trata de todos os fatos narrados pelo autor na inicial, a confissão trata exclusivamente de fato próprio do confitente, contrário ao seu direito ou favorável ao direito da parte adversa. Bom, então nós temos numa contestação basicamente preliminares de mérito, que já vamos ver aqui, e a defesa de mérito. A contestação, ela também é o momento em que o réu deve produzir toda a prova documental que ele tem e especificar as provas que ele pretende produzir no curso do processo. Por isso que aquele despacho genérico que às vezes nós vemos nos processos que substitui o saneamento, especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir. Esse despacho é equivocado, tá? Porque é obrigação do autor especificar as provas que pretendem produzir na petição inicial e é dever, melhor dizendo, dever é uma palavra equivocada, é ônus do autor especificar na inicial e é ônus do réu especificar as provas que pretendem produzir na sua contestação. Se não fizeram nos articulados, não vai ser depois que vão fazer, tornando algo imprevisível no procedimento. Tem que ser previsível, tem que estar previsto desde o começo, desde os articulados da inicial e da contestação. Bom, as preliminares de mérito, elas estão previstas no artigo 337. O juiz deve conhecer das preliminares de mérito antes de adentrar no mérito da demanda. E no CPC de 73, vou fazer uma comparação rápida, era interessante que todas as preliminares de mérito eram questões de ordem pública e causavam a extinção do processo sem resolução de mérito. No CPC 2015, isso mudou, até em razão do princípio da primazia do mérito ou da primazia da resolução do mérito. O juiz, ele evita ao máximo a extinção do feito sem resolução de mérito. Claro que isso sempre que possível.
Se for impossível, extingue. Então nós temos alguns exemplos de efeitos das preliminares de mérito. Por exemplo, pode ocasionar a extinção do feito, se faltar interesse de agir, ou interesse processual, chamem como quiser. Pode resultar em alteração procedimental, como, por exemplo, se o réu arguir conexão com outro processo em preliminar de mérito, o artigo 55 determina que os processos conexos devam ser reunidos para julgamento em conjunto. Isso é uma alteração procedimental. A remessa dos autos é alteração da competência. Também temos a possibilidade de correção de vício sanável, entre outras previsões que nós vamos desenvolver em outros vídeos, como a alteração subjetiva em caso de arguição de ilegitimidade passiva do réu, dos artigos 338 e 339. Mas esse é um tema para outro vídeo. Bom, algumas preliminares de mérito, então, nós temos que tomar muito cuidado, elas demandam pedido específico. Se o réu ele apresenta uma preliminar de mérito, ele tem que dizer para o juiz o que ele quer. Até porque, vou usar um exemplo, o artigo 488, ele determina que o juiz, sempre que possível, ele resolve o mérito a favor daquele a quem aproveitaria uma eventual sentença do 485, uma sentença extintiva, sem resolução de mérito, que este, vamos dizer assim, beneficiado é o réu. Então, o juiz ele vai ter que analisar o pedido do réu na preliminar. O réu pode tranquilamente dizer que o autor ele não tem interesse de agir e que, por isso, o réu deseja o julgamento pela improcedência do pedido do autor e não a extinção do processo. Justamente aí nós temos a aplicação da primazia do mérito nas ações do novo CPC. Já a defesa de mérito, propriamente dita, após analisadas as preliminares, ela é composta basicamente por dois elementos. A defesa de mérito, ela tem, em primeiro lugar, a impugnação pelo réu dos fatos arguídos pelo autor na inicial. Só para lembrar, fatos não impugnados são fatos incontroversos e fatos incontroversos independem de prova e podem resultar, então, no julgamento antecipado do mérito. Então, o réu ele tem que tomar muito cuidado com isso. Se ele tem fundamento, ele tem que fazer essa impugnação. E a segunda parte da defesa de mérito, da contestação, é a apresentação de fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, que aí são os fatos que o réu traz para o processo a fim de conseguir uma improcedência do pedido do autor. É muito interessante porque esses fatos, que são a parte da defesa de mérito, da contestação, eles constituem exatamente o ônus da prova do réu. Então você tem que fazer aquela análise sistemática entre a figura da contestação e o ônus da prova. Um outro tema que causa uma certa polêmica está no artigo 335, que é o prazo. Bom, primeiro, o prazo para apresentar a contestação é 15 dias. Esse é um prazo preclusivo. Agora, este prazo de 15 dias, ele começa a contar a partir de que momento? Pode ser do término da audiência de conciliação ou mediação, se não houver acordo, tranquilo. Outra questão importante, se o réu fizer uso daquela faculdade do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação até 10 dias antes, cuidado, porque nesses casos o prazo para contestar conta do protocolo dessa petição. Não é da juntada aos autos da petição, é do protocolo. E por fim, se não for hipótese de audiência de conciliação ou de mediação, se a causa não admitir transação, nós temos aí o prazo contando a partir da juntada aos autos do mandado de citação.
Se houver pluralidade de réus, litisconsórcio passivo, o prazo para todos começa a contar da juntada do último mandado de citação aos autos. Essa foi a nossa primeira aula da playlist de procedimento comum. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.